vamos para cá. 168. Eu vou ter que diminuir um pouquinho por causa do gráfico. Pronto. Então, 168. A 168 ele diz o seguinte: a quantidade de 3 mols, então N igual a 3, de um gás ideal monoatômico, sofre a expansão isobárica, olha, então, pressão constante, representada no gráfico, sendo o calor molar, bom, nunca mais, fazia muito tempo que eu não ouvia essa expressão, sendo o calor molar sob pressão constante desse gás, aí ele coloca aí, Cp igual a 5 calorias por mol Kelvin, e adotando R, né, constante aí, 8,31 Joule por mol Kelvin. Aqui, Marco, eu já chamo a atenção para uma coisa. Joule não é caloria. Tanto caloria como joule são medidas de energia, mas elas têm uma relação, né? Uma caloria é igual a 4,19 joule, tá? Então não é igual. Uma caloria não é 1 joule, tá? Então a gente tem que prestar bem atenção. Ele botou 4,18. Tem livro que traz 4,19, tem livro que traz 4,18, enfim, é nessa ordem aqui. Beleza, e ele mostra o gráfico. Então, no gráfico a gente tem aqui, ó, é uma expansão, então o trabalho, a gente já sabe aqui que o trabalho vai dar positivo, tá? A temperatura aumenta, então a gente já sabe que o ΔU vai ser positivo, né? Beleza, ok. Então vamos lá. Ele pede a pressão sob a qual o gás se expande, né? E essa pressão é constante. Então o que é que eu poderia fazer? Eu poderia usar aquela PV igual a nRT. Poderia. Mas eu vou fazer assim, ó. Já que a pressão... não, eu tenho que usar ela mesmo. Porque se eu usar PV sobre T, é PA/VA sobre TA. Igual a PB/VB sobre TB, o PA vai cair com PB. Então não vai adiantar nada. Então eu vou usar assim. PV igual a nRT. E aí, tanto faz eu calcular para o ponto A ou para o ponto B, porque ele diz que a pressão é constante, é uma isobárica, certo? Então, eu vou calcular para um só, eu não preciso calcular para os dois. E esse cálculo seria isso aqui, pressão, né, igual. Então, vamos colocar aqui o traço de fração. Igual a N, que não muda, ele é 3 mesmo, o R, que é 8,31, a temperatura, que aí eu posso escolher TA ou TB, tanto faz, e o volume, que aí se eu usar TA em cima, eu tenho que usar o volume VA embaixo. Então só tem que lembrar isso, que a temperatura tem que estar no mesmo ponto que o volume, senão, né, senão não funciona. Então a pressão aqui, ó, fazendo esse cálculo aqui, vai dar aproximado, tá? 2,5. Vou botar aqui 2,5. É 2,493 que eu estou encontrando. Eu vou botar 2,5 vezes 10 a terceira Newton por metro quadrado. Então, encontrei isso aqui. Beleza. E essa pressão vale para a transformação inteira. Aí ele pede a quantidade de calor recebida pelo gás. O Q. Ele quer o Q, né? Beleza. A gente não tem o ΔU, por enquanto. Não, mas podemos calcular, né? Podemos calcular o ΔU. Porque o ΔU eu calcularia para aquele 3 meios de NR ΔT. A gente tem tudo. A gente tem o N. Beleza. Aí a gente vê se
se vai dar certo. Essa quantidade de calor aqui, eu vou fazer usando esse calor molar. E eu vou fazer, Marco, usando a seguinte estratégia. Eu vou pegar e fazer análise dimensional do CP. Note que o CP, né, a dimensão do CP, então eu vou colocar aqui entre colchete, é uma dimensão assim, caloria, né, por mol, Kelvin. Tá? É essa unidade aqui. Ora, se a gente prestar atenção, né, se a gente prestar atenção, isso aqui seria a mesma unidade usada se eu colocasse calor, que é em caloria, pode ser em caloria ou em joule, né? Tanto faz. Calor dividido por N, que é mol, dividido pela temperatura. Se eu colocasse isso aqui, teria que dar certo. Teria que dar certo. Não tem como dar errado. Né? E aí eu usaria o QA quando eu usar a temperatura A e o QB quando eu usar a temperatura B. Eu só tenho que ter esse cuidado. Não é? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. CP é igual a Q sobre NT e eu tiro que Q é igual a CP vezes NT. Vezes NT. Aí eu vou obter dois valores. Eu vou obter o QA quando eu usar QA, e vou obter o QB quando eu usar o TB. Certo? Eu acho que vamos dizer assim, é bastante adequado isso aí, né? Então, como é que fica? Ó? CP, 5. O N, 3. Então, eu já tenho 15. Quando eu usar TA, eu vou usar 200. Então, vai ficar 15 vezes 200. Então, isso vai dar 15 vezes 200, dá 3.000. Então, 3.000 calorias. Mas só que cuidado que está em caloria. Para fazer o QB, eu uso CP igual a 5, N igual a 3, só que o T agora é 500. Então vai ficar 15 vezes 500. Isso vai dar 7.500 calorias. Tá, então a diferença, veja que a quantidade de calor aumentou. De onde que vem esse aumento? Vem do meio externo para dentro do gás. Então, quando ele diz assim, a quantidade de calor recebida pelo gás foi a quantidade de calor de 4.500 calorias. Porque ele estava em 3.000. Quando ele chega em B, ele está com 7.500. Então, a quantidade de calor que ele recebeu foi de 4.500 calorias. Ok? Então, essa é a quantidade de calor que ele recebeu aí. Beleza. E não é à toa. Ele recebe uma quantidade de calor e a temperatura aumenta, que é o que normalmente se espera. Tá? Aí ele pergunta, o trabalho do gás. Bom, a gente vai usar a mesma coisa que a gente usou na outra. O trabalho é P, já que é isobárica, VB menos VA. Então, o trabalho aqui, o P a gente já calculou, que está ali, 2,5 vezes 10 a terceira. Aí vezes o volume. O volume em B, 5 metros cúbicos. O volume em A, 2 metros cúbicos. Aqui é menos, tá? Então vai ficar 7,5 vezes 10 a terceira, ou seja, 7.500 joules. Ok? Aqui é caloria. Então, 7.500 joules. Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Aí, na letra D, ele pede a variação da energia interna.
Então, variação de energia interna é Q menos tal. É Q menos o trabalho. Só que, ou eu converto tudo para caloria, ou eu converto tudo para joule. Não dá para trabalhar caloria e joule ao mesmo tempo. Então, o que é que eu vou fazer? O meu ΔU aqui, eu vou colocar assim. O Q está em caloria. Então, 4.500 calorias vezes 4,18 para transformar em joule, menos os 7.500 joules que eu já tenho aqui. Então, o ΔU tem que dar, fazer uma conta rápida aqui, 4.500 vezes 4,18 menos 7.500. Está dando 11.310. Então, é isso mesmo, né? Então, eu vou botar assim, 11.310 joules, ou 1,131 vezes 10 à quarta joules. Beleza?